Pronto. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem vai assistir essa aula depois, ok? E muito bom dia para todos aqui ao vivo na nossa live matinal de terça-feira, mesmo? Bom dia para aqueles que dormiram, que não tiveram nenê chorando na noite. Bom, vamos lá, vamos dar início aqui à continuação, né? Na sexta-feira passada a gente viu aí alguns conceitos de ondulatória, né? Alguns preconceitos, né? Ali sobre classificação de ondas, o que era onda transversal, o que era onda longitudinal, o que era onda mecânica, onda eletromagnética, o que era número de onda, o que era amplitude, como é que eu definia a velocidade também de propagação de onda. E hoje a gente vai complementar, né, essa aula aí de sexta-feira, falando sobre o movimento, né, que a gente chama de movimento harmônico simples, conhecido como MHS. Né? E também vamos falar da dinâmica de oscilação. Né? Eu não sei se a aula vai ficar um pouco pesada, né, se eu perceber aí que ao longo do decorrer da aula e a gente não estiver chegando, concluindo os slides, a gente deixa um pouquinho aí para a próxima aula. Né? Mas vamos ver aí como é que vai ser a assimilação de vocês. Né? Essa foi uma aula que eu preparei para uma aula de 4 horas. Né? Então, vamos ver como é que será aí a assimilação do conteúdo. Mas a gente tem tempo, né? Até o final de março aí, tem tranquilo para vermos aí todo o conteúdo. Beleza? Vamos lá, então. Vamos dar início. A gente já falou de oscilações, né? Alguns exemplos aí na semana passada. Mas só para a gente entrar no contexto, né, das oscilações, a gente tem aí vários e vários outros exemplos, né, de oscilações onde objetos estão se movendo, né, de maneira repetitiva de um lado para o outro. Né? Algumas são curiosas, outras interessantes, outras um tanto quanto desagradáveis, né, e podem ser até perigosas de maneira econômica ou risco de vida, certo? Então, aqui eu tenho alguns vídeos no YouTube, mas eu não sei se vai conseguir rolar aqui para vocês verem, mas, por exemplo, aqui, um exemplo, né, seria a vibração de um taco de beisebol. Né? Deixa eu ver se eu clico nesse link aqui, ele vai abrir. Aonde que ele vai abrir esse negócio aqui? Ele abriu no Firefox. Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui. Estão vendo o YouTube, gente? Dá para ver? Não? Sim? Dá para ver sim, professor. Tá, então tá bom. Talvez ele fique travando um pouquinho, né? Porque quando você fica compartilhando coisa que é de vídeo e tal, ele fica travando. Eu vou desligar o meu vídeo momentaneamente, só o meu áudio que não. Aqui, ó. Então, olha só, o rapaz vai deixar o taco de bater na mesa, né? Vocês vão ver aí que ele vai estar vibrando bastante, né? Dá uma olhada aqui, vou dar um play, olha só. Você está dando para ver o taco vibrar aí, conforme ele bate na mesa. Ou ele está travando muito o vídeo. Conseguiram ver, gente? Né? Então, esse é um exemplo de vibração. Depois, quem quiser ver com mais calma, dá o link, tá na aula aí, né? Só clicar no link depois no PDF. Então, esse é um exemplo aí de um taco de beisebol vibrando, né? Um exemplo de vibração. Vamos voltar ao slide aqui. Aí. Então,
esse é um dos exemplos que a gente tem aí no nosso cotidiano. Um outro exemplo, né, o vento, né, fustigando aí uma linha de transmissão elétrica, né, não sei se alguém já percebeu esse tipo de fenômeno, o vento balançando os cabos de energia, né, então dependendo do vento aí, eles podem oscilar até bastante, até se romperem. Uma turbulência passando, né, nas asas de um avião, né? Esse vídeo aqui não está tão bom quanto eu gostaria que tivesse, mas depois vocês clicam nele, dá para você ver a asa do avião balançando, subindo e descendo, assim, é bem impressionante, né? E para quem tem medo de voar, né? Nessas horas aí, a gente não tem ateu, né? na turma, né? A gente reza para todo mundo aí, reza para Deus, para Buda, para Orixá, Oxum, Odin, né? Bafomé, Lúcifer, reza para quem vocês quiserem, né? Mas nessa hora aí o bicho pega, né? A hora que o avião começa a balançar. Um outro exemplo, né? Quando um trem faz uma curva, certo? As rodas, né, oscilam horizontalmente quando são forçadas a mudar de direção, né? Vocês devem estar imaginando aí aquele barulho característico que um trem faz, né? Aquele barulho bem agudo, tipo de atrito de metal contra metal, né? Esse barulho aí está relacionado com a oscilação horizontal das rodas do trem. Um outro exemplo, um terremoto, né? A gente conhece aí terremotos de ver na TV, né? Os edifícios aí sofrem vibrações tão intensas que podem desmoronar. Um outro exemplo também, né? Uma flecha lançada de um arco, certo? As penas da extremidade conseguem passar pelo arco sem se chocar, porque a flecha oscila. Esse vídeo aqui, ele é impressionante. Vamos ver ele aqui. Ver se eu consigo clicar nele. Opa. Ele não foi. Ele não vai. Ou ele foi, deixa eu ver. Não, vou ter que sair aqui. Peraí. Interromper o compartilhamento. Aí, iniciar meu vídeo. Só um pouquinho. Agora a gente vem aqui e clica no link. Agora ele vai abrir. Se não vier nenhuma propaganda do YouTube. Aí, agora vamos compartilhar. Pronto. Estão vendo novamente o YouTube, gente? Sim, prof. Sim, dá para ver? Ok. Então, ó, vou dar um play, vocês vão ver, aqui tá a flecha, né, ó, onde eu tô passando o mouse aqui, e aqui tá o arco, vocês vão ver o movimento que essa flecha faz, né, um movimento meio tortuoso ali, para ela não passar, as penas, né, não passarem ali, relando e alterando a trajetória da flecha. Olha só. Viram? A flecha oscilando. Nesse outro, a flecha chega até quebrar, né? A oscilação foi tão forte que quebrou a flecha. Vou passar de novo aqui, ó. Olha lá. Conseguiram ver, gente? Né, ela oscila muito. Então a gente tem aí esse tipo de movimento aí, que é um movimento de oscilação. Voltando ao nosso slide aqui. Pronto, voltamos aqui ao slide. Então, essa aí é a flecha, né, lançada de um arco. E também aí a gente tem característico, né, um último exemplo, né, o cair de uma moeda,
né? Pode ser um prato metálico, pode ser no chão, né? Todo mundo já deixou cair uma moeda no chão. Você vê que a moeda fica aquele... Ela fica oscilando no chão, né? Girando ali, produzindo um som bem característico, bem peculiar. Existe até uma habilidade de pessoas que conseguem reconhecer qual é o valor da moeda, né? Apenas pelo barulho que ela faz na hora que ela cai no chão. É impressionante, né? Porque cada moeda tem aí uma espessura, né? É feita de um material diferente. Então a pessoa consegue até diferenciar o barulho aí diferenciar o valor da moeda pelo barulho. Tudo bem? Então esses são alguns exemplos aí que a gente tem no nosso dia a dia aí de oscilações. Beleza? Então vamos lá, vamos entender como é que funciona, né, essa ideia aí de oscilação do que a gente chama de movimento harmônico simples. Tá? Mas vamos primeiro entender aí duas características bem importantes, que é o que a gente chama de frequência e período. Ok? Só para ter certeza, gente, vocês estão vendo o slide, né? Sim? Sim? Tá bom. Beleza. Então, olha só. Imagina que você tem aí uma partícula, certo? Ó, que seria essa bolinha aqui. E ela oscila de maneira repetitiva da esquerda para a direita, né? Ou da direita para a esquerda, ok? Então, ela fica fazendo um movimento de vai e volta aqui, né? Então, ela sai da origem do eixo X e ela oscila entre os pontos menos XM e mais XM. Então ela fica fazendo esse movimento aqui, ó, de ida, esquerda, direita, direita, esquerda, direita, esquerda. Então esse tipo de movimento é o que a gente chama de movimento periódico, é um movimento repetitivo, certo? Então isso classifica esse movimento com um movimento de vibração, de oscilação, que é o que a gente chama também de MHS, né? Então, eu ia falar disso no próximo slide, mas já adiantando, esse MHS é o que eu chamo de movimento harmônico simples, ok? Por que simples? Porque ele oscila aí com uma periodicidade que é a mais simples possível, né? Logicamente que eu posso ter aí movimentos repetitivos, né, mas que sejam um pouco mais complexos, né, que sejam uma combinação linear de, por exemplo, de senos e cossenos, mas o MHS aqui, ele é a parte mais simples, certo? E dentro desse movimento, eu posso definir a grandeza de frequência F da oscilação. O que significa essa frequência F? Ela é o número de vezes por unidade de tempo que a partícula descreve uma oscilação completa, né? Um ciclo, ok? Então, imagine que, por exemplo, aqui, ó, em 1 minuto, a partícula saiu do meio, né? Ou saiu, vamos dizer assim, que ela saiu aqui da direita, né? Ela foi até a esquerda e voltou, foi até a esquerda e voltou, foi até a esquerda e voltou, aí cerca de 10 vezes. Eu posso dizer que a frequência de oscilação dela são 10 vezes por minuto. Ok? Então, essa seria aí uma frequência, né? É a quantidade de vezes que um evento ocorreu, né? Qual foi o evento? O evento da partícula completar um ciclo, certo? Que é ir da direita para a esquerda e voltar até a direita novamente. E o intervalo de tempo que foi 1 minuto, certo? A gente pode definir frequência também com qualquer outro tipo de coisas no dia a dia, certo? Por exemplo, com que frequência você almoça, né? Ali. Bom, depende da pessoa, né? A maioria das pessoas almoça uma vez por dia, né? Então, tenho uma vez que é o evento e o dia, né? Que é o meu intervalo de tempo. Um outro exemplo seria quantas vezes você vai no banheiro por dia,
né? Ou quantas vezes você toma água por dia, né? A gente marca as pessoas no Facebook lá. Esse aqui é um lembrete para lembrar vocês de tomar água. Inclusive, vou tomar uma água também aqui. Outro exemplo. Quantas vezes você pesca aqui na minha aula enquanto eu estou falando? Ou qual a sua frequência de procrastinação olhando o celular enquanto eu estou falando aqui na aula, né? Então, isso depende da atenção que você está prestando, né? Então, essa é uma definição de frequência, ok? Vamos a um outro exemplo. Imagine vocês lá na estação da Sé, no metrô em São Paulo, às 6 horas da tarde. Lá. Vocês já fizeram isso? Já fizeram esse experimento de aglomeração sem estar na pandemia? Né? Alguém já passou por por esse experimento de vida? Certo? Então, já passei bastante por isso também. Então, imagine você lá, né? Então, lá tá entre você e a plataforma, né? Tá aquela muralha de gente, né? Aquele mar de pessoas que você tem que atravessar até conseguir entrar em algum metrô que passe por ali. Então, imagina que você chegou lá na plataforma, né? E você demorou 10 minutos para conseguir entrar dentro de um metrô, né? Ou para alguém te empurrar para dentro de um metrô. Então, passaram-se 10 minutos. E nesses 10 minutos, passaram-se 5 metrôs. Aí eu te pergunto, qual é a frequência de passagem de metrôs? Se você esperou 10 minutos para conseguir entrar e nesses 10 minutos passaram 5 metrôs, qual seria a frequência de passagem? Alguém? Isso, Gabriel, muito bem, né? Então, ficou aí, né, basicamente 5 metrôs dividido por 10, né, que é um metrô a cada 2 minutos, né? Essa seria a minha frequência, ok? Tudo bem, gente? Deu para pegar a ideia do que é frequência? Tranquilo? Além disso, né, na unidade do sistema internacional, essa frequência é dada em Hertz, ok? Que seriam oscilações por segundo, né? Ou eventos por segundo. Então, no sistema internacional, a minha unidade de tempo, né, padrão, é o segundo. Então, eu sempre vou estar medindo aí eventos por segundo, no caso, oscilações por segundo, né? Mas isso não impede que eu classifique frequência aí com outros tipos de unidades de tempo, né? A própria frequência cardíaca, né, que o pessoal chama, né? Você fala assim, meu coração está batendo a 90 batimentos por minuto, né? Batimentos por minuto, né? Estaria ali relacionado com frequência, né? Por isso que chamamos de frequência cardíaca. A não ser quando passa algum crush, né? Ou alguma crusha ali no meio do caminho, aí o batimento cardíaco aumenta, né? Vai lá nos 160, 180, por aí. Tudo bem, essa é a nossa classificação de frequência. E junto com a frequência vem o que a gente chama de período, certo? O que é um período? O período é o tempo necessário para se completar um ciclo, né? Eu chamo aí de período da oscilação. Então, no nosso movimento aqui de vai e volta, né? Deixa eu apagar aqui, ó. Um pouquinho. Então, imagina novamente que eu estou saindo aqui da direita, certo? Vou até a esquerda e depois volto. Se eu medir um intervalo de tempo que eu demorei para vir da direita até a esquerda e voltar à direita de novo, isso aqui é o que eu chamo de período, certo? É o tempo necessário para eu completar um ciclo, ok? Então, o ciclo pode ser de qualquer coisa, né? Pode ser um ciclo de oscilação, um ciclo de giro, ok?
pode ser aí, por exemplo, um período de trabalho, né? Um período de aula, ok? Então, você tem aí qual é o seu período de aula nosso aqui, das 8 da manhã às 10 da manhã. Isso é um período, né? É um intervalo de tempo. Eu posso chamar de período também. Qual é o intervalo de tempo para o planeta Terra completar uma rotação em torno de si mesma, né? O período ali de 24 horas. Qual é o intervalo de tempo para a Terra completar uma volta em torno do Sol? Período de translação, que são um ano 365 dias. Então, a gente pode estar classificando o período aí sempre como intervalo de tempo, ok? No sistema internacional, esse período é sempre em segundos, ok? Porém, dependendo aí do fenômeno, né, a gente pode estar usando aí outras unidades de tempo. Mas é sempre o tempo para se completar um ciclo. Beleza? E a relação entre as duas grandezas, né, período e frequência, uma é o inverso da outra. Tranquilo, gente? Alguma dúvida por enquanto? Beleza. Tudo bem? Então vamos lá. Então, como é que eu escrevo, né, então, esse movimento harmônico simples? Então, todo movimento que se repete em intervalos regulares, né, a gente já comentou aí, é chamado de movimento periódico ou movimento harmônico. Esse movimento ele vai estar relacionado sempre com uma função senoidal do tempo, né? Ou seja, ele pode ser escrito como seno ou cosseno em função do tempo. Tá? A gente vai ver ainda na aula de hoje que basicamente não faz tanta diferença assim se eu escolho seno ou se eu escolho cosseno, tá? Desde que seja aí uma função periódica. O que vai fazer diferença é um termozinho aqui que está dentro do argumento que eu chamo de fase, né? A gente já vai entender melhor como é que funciona esse camarada aqui. Tá? Então, arbitrariamente, vamos escolher aí a função cosseno como padrão, embora se eu quisesse escolher a função seno também, não precisaria estar aí mudando muita coisa. Tá? Então, nessa função x do tempo, que é um cosseno do tempo. Tá? Então, a gente tem aqui ó, o x de t, certo? É a minha imagem da função, né? Funcionaria aí como se fosse um y, né? Imagina que eu tenho aí um y, que é uma f de x, certo? Então, aqui o meu x de t seria a minha imagem, que seria o meu y, certo? O xm, que está aqui, faz o papel da amplitude, né? Que seria o máximo deslocamento à esquerda ou o máximo deslocamento à direita, né? Assim como a gente acabou de ver naquele exemplozinho lá. Então, está aqui o nosso xm. O termo periódico, certo? Ó, que tá, ele inclui todo esse cara aqui, ó, cosseno. E dentro do argumento do cosseno, nós temos aí um termo que eu chamo de ômega t, né? Tá aqui a minha dependência temporal, certo? Aqui a minha frequência angular, né? Ômega é a frequência angular, t é o tempo. E esse φ que está aqui é a minha constante de fase, certo? Essa constante de fase aí, ela é importante para a gente conseguir descrever o movimento a partir do início dele, né? Que seria o movimento no tempo igual a zero. Então, a gente vai entender ela daqui a pouquinho como é que funciona. Primeiro, vamos entender como é que funciona a parte periódica aí da minha função deslocamento do MHS. Então, olha só. Deixa eu jogar minha cara lá para cima. Então, aqui, ó, eu tenho uma sequência de instantâneos, né, tiradas aí em intervalos regulares, da posição de uma partícula enquanto ela está oscilando em torno da origem, né, do eixo x entre os pontos mais xm e menos xm. Então, olha só, vamos nos atentar aqui para esse gráfico em azul que eu estou circulando aqui. Então, a minha partícula, ela está começando aqui, ó, tempo igual a zero, na posição xm, positivo, né, que seria a minha
deslocamento máximo à direita. Com o passar do tempo, certo? Ó, aqui o meu tempo está no eixo vertical, né? Ó. Então, com o passar do tempo, ó, ela vai se deslocando para esquerda. Então, para um tempo aqui, ó, tesão sobre 4, ela se encontra no 0. Ela vem. Para um outro tempo, tesão sobre 2, ela se encontra na máximo deslocamento à esquerda. E depois ela começa a voltar, né? Aqui ela está indo para esquerda e aqui ela começa a voltar para direita. Para um tempo característico 3t sobre 4, ela está aqui de novo na posição 0 e ela retorna na posição original, né, para um tempo igual a tesão, que é o meu período, certo? Então, perceba que essa partícula, ela completou um movimento periódico, né? Ela saiu aqui dessa posição mais xm, foi até o extremo esquerdo e depois voltou até o extremo direito, que é onde ela tinha saído, ok? E aí, o tempo que ela levou para completar esse movimento periódico eu chamo de período, certo? Além disso, esses valores aqui característicos, né, ó, menos xm, que é o deslocamento à esquerda, e mais xm, que é o deslocamento à direita, eu vou chamar esses valores aí de amplitude. Okay? Eles são valores da amplitude do meu movimento, porque eles estão compreendidos, né, entre esse máximo e esse mínimo. A gente viu aí na aula passada que a amplitude seria o valor onde está localizada a crista, né, onde está localizado o vale da onda. Então, esse xm vem fazer aí o papel de amplitude. Tudo bem, gente? Tranquilo? Alguma dúvida por enquanto? Beleza? Ok. E em relação à velocidade dessa partícula, certo? Como é que eu analiso aí a velocidade da partícula? Bom, nesse outro gráfico aqui, ó, que está à nossa direita, opa, voltando, que eu estou circulando em vermelho, aqui, ó. Nesse gráfico que estou circulando em vermelho, ele mostra os vetores velocidade ao longo do mesmo movimento, né? Então é uma comparação com esse cara em azul aqui, né, que está mais à esquerda, com o que eu circulei em vermelho mais à direita. Então, olha só, o que acontece com a velocidade da partícula. A gente ainda não estudou cinemática, né, mas quem estudou cinemática aí no ensino médio, tá, etc., a velocidade, ela é uma grandeza vetorial. Né? Então, ela tem aí 3 quesitos para estar sendo satisfeita, né? Intensidade, direção e sentido. E a velocidade, ela sempre vai acompanhar aí a direção do meu deslocamento, que seria o meu x do tempo. Né? Então, por exemplo, se eu estou indo para a direita, a minha velocidade também é para a direita. Se eu estou indo para cima, a minha velocidade também é para cima. Se eu estou indo para a esquerda, a minha velocidade também é para a esquerda. Se eu estou indo para baixo, a velocidade também é para baixo. Então, a velocidade acompanha o sentido do deslocamento. Então, dependendo de onde a pessoa estiver indo, o vetor velocidade sempre vai estar acompanhando aí o sentido do deslocamento. Beleza? Então, olha só, vamos analisar o mesmo movimento novamente. Estou saindo aqui, ó, do XM e estou indo para esquerda, certo? Eu estou fazendo esse movimento aqui. Olha só os vetores velocidade, como é que eles estão aqui, ó. Então, esse aqui é o tamanho do meu vetor velocidade. Perceba que ele vai aumentando. Ele chega aqui a um valor máximo. E aí ele começa a diminuir. Ó, diminuir. Até que nesse ponto que está aqui, ó, no meu extremo máximo à esquerda, a minha velocidade é 0. Certo? Por que a velocidade é 0 no ponto extremo à esquerda? Alguém saberia dizer?
Isso, Gabriel, muito bem. Exatamente por isso, né? Nesse ponto de extremo esquerda, eu estou invertendo o sentido de movimento, né? Então, eu estava indo para a esquerda e começo a ir para a direita. Então, nesse instantâneo, né, nesse ponto aí aonde eu estou, eu paro momentaneamente, né? Velocidade igual a zero significa repouso, significa parado. Então, instantaneamente, eu tenho que ter uma velocidade nula nesse ponto de amplitude para começar a ir para a direita, né? Então, você pode ver agora aqui, ó, que depois na sequência, os meus vetores, certo? Eles continuam aqui apontando para a direita, porque o meu movimento é para a direita, tá? E, de novo, nesse ponto aqui, ó, no meu máximo extremo direito aqui, né? A minha velocidade é zero. Então, sempre quando eu estou invertendo um sentido de movimento, certo? A minha velocidade é zero. Tudo bem? Você pode vivenciar isso, né? Por exemplo, deixa eu achar alguma coisa que eu possa jogar para cima aqui, sem me machucar, né? Olha só, tem uma moedinha de 10 centavos aqui, ó. Olha só, vocês estão vendo no vídeo aí, ó. Moedinha de 10 centavos. Por exemplo, quando eu jogo, imagina que eu vou jogar essa moeda para cima. O que vai acontecer quando eu jogo essa moeda para cima? Ela, logicamente, ela sobe e depois de uma determinada altura, ela começa a cair, certo? Então, se eu fizer isso aqui, ó, não sei se vai dar para ver a moeda, né, rapidinho aqui, ó. Ela subiu e desceu. Para ela começar, ela sobe, 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 sobe. A hora que ela chega num ponto de determinada altura, que é o que eu chamo de altura máxima, ela começa a cair. Só que nesse ponto de altura máxima, como ela está invertendo o sentido de movimento, né, ela momentaneamente ela para aqui em cima e depois ela desce, né? Então, nesse ponto onde eu estou invertendo o sentido de movimento da moeda, ela tem velocidade nula, né? Se eu estivesse filmando isso em câmera lenta, a gente veria que a moeda instantaneamente para no ar, né? Por isso que a sua velocidade é zero na hora de estar invertendo o sentido de movimento. Tudo bem, gente? Beleza? Alguma dúvida por enquanto? Tranquilo? Certo? Outro fato importante aqui, ó, é que, só para a gente vivenciar aqui, ó, no esquema da velocidade, note que nesse ponto central, aqui, ó, a velocidade ela é máxima, tanto na ida quanto na volta. Por que que a velocidade é máxima nesse ponto aqui, né? Que seria o ponto onde eu estou passando na origem aqui, né? Que é o ponto intermediário. Bom, nesse ponto aqui, ó, olha só, eu estava indo para a esquerda, né? Acompanhando aí, ó, indo para a esquerda, indo para a esquerda. Perceba que a minha velocidade vai aumentando, certo? Então, se ela vai aumentando, ela chega num ponto de máximo e depois ela começa a diminuir para ela poder ser instantaneamente igual a zero e inverter o sentido de movimento. Então, nesse caso aqui, ó, é justamente o caso de eu estar no ponto intermediário, né, entre o aumento e a diminuição da velocidade para que ela possa ser zero e inverter o sentido de movimento. Então, sempre no ponto intermediário, a minha velocidade ela é máxima, ou para a esquerda ou para a direita, né? Dependendo aí da onde eu estou indo o meu movimento. Tudo bem? Certo? Dando sequência aqui então. Olha lá. Agora eu inverti o meu gráfico. Eu estou invertendo o gráfico e eu vou avaliar agora, né, a posição da partícula em função do tempo. Tá?
Então, esse aqui é aquele mesmo gráfico que eu tinha circulado em azul no slide passado. Tá? Só que agora a minha posição está na vertical e o tempo está aqui na horizontal. Tá? Então, se você olhar o movimento da partícula, olha só, ela está fazendo um movimento oscilatório. Né? Aqui ela está subindo e descendo. Se eu continuar o movimento aqui, ó, né, em função do tempo, vocês vão ver que ele vai estar fazendo um movimento de onda, certo? Então, esse é o meu movimento oscilatório. E como é que eu vou estar avaliando a velocidade para esse tipo de movimento aqui? Tá? Deixa eu apagar os desenhos que eu fiz. Então, olha só. Ao longo aqui, ó, desse movimento, certo? A minha velocidade, né, ela é definida como a variação da posição no tempo, né, o famoso aí ΔX por ΔT, que, via de regra, né, a gente define como sendo uma derivada em função do tempo, certo? O que significa derivada em um gráfico? Alguém? Isso, Gabriel. Muito bem, né? A derivada significa inclinação da reta tangente, certo? Então, sempre quando eu quero calcular a velocidade, eu pego o gráfico de posição e faço a inclinação da reta tangente, né? Por exemplo, ó, vamos aqui nesse gráfico aqui, ó. Vou pegar esse camarada aqui, ó. Olha só, esse gráfico representa esse mesmo desenho aqui, né? Só que com uma função mais contínua, né? Ao longo do tempo. Então, imagina que eu estou querendo pegar a inclinação da reta no ponto de máximo. Como é que fica a inclinação da reta aqui, ó? Quanto vale a velocidade no ponto de máximo? A gente acabou de ver ali. Ela vale 0, certo? Por quê? Porque eu não tenho inclinação de reta ali, né? A minha reta tangente não possui inclinação. Conforme o tempo vai passando, ó, aqui sim, né? Aqui eu tenho uma inclinação, ó. Se eu pego esse pontinho aqui. Se eu pego esse ponto aqui, ó, onde ela está passando no 0, a inclinação da minha reta tangente, ela tem um valor máximo, né? Eu não tenho uma régua aqui para desenhar, mas, ó, aqui ela teria um valor de máximo, certo? Seria um ponto aí de inflexão, né? O que a gente chama aí. Vocês já estudaram isso já, né? Em cálculo, né? Os pontos de derivada zero, ponto de segunda derivada positiva, negativa. Já viram isso já, né? Sim. Posso fazer uma prova surpresa sobre isso agora, nesse momento aqui? Todo mundo está com isso na ponta da língua? Na ponta do mouse aí? Não? É só a inclinação, gente, ó. Então você percebe, ó, que nesse ponto a inclinação da reta ela é negativa, né? Olha a velocidade aqui, ó. A velocidade nesse caso ela é uma velocidade negativa, certo? Eu estou indo para o lado negativo, ok? Quando ela chega nesse outro ponto aqui, ó, que é o ponto onde está o XM, que é esse ponto aqui, a inclinação de novo é 0, ok? Porque eu não tenho reta tangente. E quando eu chego nesse pontinho aqui, a minha inclinação de novo é máxima. De novo aqui, ó, V máximo. Inclinação positiva da reta, né? Até que eu chego aqui nesse outro ponto, aonde a velocidade é 0, certo? Então, eu consigo avaliar também, né, os pontos aonde a velocidade é 0 e aonde a velocidade é máxima, a partir da inclinação da reta tangente ao longo do movimento. Tranquilo, gente? Tudo bem?
Alguma dúvida? Deu para pegar a ideia? Sim? Ana Beatriz, Camila, Carol, Caroline, Frederico, Guilherme, Henrique, Larissa, Luca, Maitê, Marília, Maxwell, Paola, que eu acredito ser a Laís, Samuel, Tiago, tudo certo? Beleza mesmo? Nenhuma dúvida? Ok, então tá bom. Vamos seguir aqui então. Vamos agora falar daquele parâmetrozinho da fase, né? Qual que é a ideia daquela fase, né? O cara que está aqui dentro, aqui, né, do argumento. Quem que é esse jovem aqui? Para que ele serve? Para que eu tenho um parâmetro a mais dentro do argumento do seno? Bom, esse parâmetro φ, ele é chamado de ângulo de fase ou constante de fase. Então, ele só está incluído porque a gente quer usar a nossa expressão aqui, ó, x de t, para descrever o movimento, qualquer que seja a posição da partícula no instante t igual a zero, certo? Então, imagina aqui, ó, que eu tenho, vou desenhar um gráficozinho de ondas aqui, ó, certo? Ó, então, aqui, ó, um A menos A, ok? Imagina que eu estou aqui, ó, essa é a minha onda. Então, a minha onda azul, ela está começando aqui no zero, certo? Só que essa onda, ela poderia ser diferente e começar, por exemplo, aqui, ó, no meio, certo? Então, ó, ela pode ter um outro caminho, uma outra definição. Eu posso, por exemplo, começar ela no máximo de amplitude aqui, né? Então, ó, aí ela vem e muda o caminho dela, né? Então, o parâmetro de fase serve para eu usar a equação de onda, que é essa equação aqui, ó, o x de t, xm, cosseno ômega t mais φ, não importando aonde a minha onda está começando, né? Então, esse parâmetro de fase, ele serve justamente para indicar o início ali do meu movimento, aonde a minha onda estará, né? Aonde o meu movimento se localiza no tempo zero, ok? Então, eu sempre vou estar colocando aí como condição de contorno o tempo zero. Tá? Então, por exemplo, se eu chamo de t igual a zero, no instante que a partícula está numa outra posição qualquer, a gente vai usar um φ diferente, né? Olha só, por exemplo, aqui, ó. Vamos fazer um exercício, tá? Imagina, né, que no instante x igual a zero, a posição da minha partícula é xm, certo? Que seria, né, ela começar no ponto de máxima amplitude. Qual é o valor da fase para quando a minha partícula no instante x igual a zero está na amplitude máxima, né? Bom, basicamente a gente vai substituir essa condição aqui, ó, de tempo zero aqui, certo? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Eu vou fazer um x de zero, certo? Esse x de zero, ele é o meu xm, que é a minha condição inicial, que é a minha condição de contorno. Ele é um xm. E isso é igual à minha equação de onda avaliada no instante zero. Então, isso aqui vai ser xm cosseno de ômega vezes zero, bom, porque o meu tempo agora é zero, certo? Estou substituindo o tempo igual a zero, mais φ, que é o meu parâmetro de fase. Ou seja, nesse caso aqui, ó, eu vou ter que xm, que é o que sobrou aqui do meu lado
da minha condição de contorno é igual a xm vezes cosseno de φ, né? Ou seja, isso significa que o meu cosseno de φ é igual a xm sobre xm, que é igual a 1, né? Então eu tenho essa condição aqui, ó, cosseno de φ igual a 1. Aí eu pergunto, qual é o ângulo cujo cosseno vale 1? Né? Então, 0, certo? Então, para minha onda começando no máximo de amplitude, a minha fase vale 0. Né? Basicamente, aí você teria que estar aplicando, né, o arco cosseno. Então, o nosso φ aqui, ele é, na verdade, cosseno a menos 1 de 1. Ou seja, a nossa fase é 0. Ok? Então, eu consigo aí descrever o valor da fase, né, apenas fazendo essa análise, né? Eu preciso primeiro conhecer de antemão qual é a minha condição de contorno ou qual é a minha condição inicial, né, aí do movimento no tempo 0. Então, se eu não conheço a condição no tempo 0, fica difícil de achar a fase, tá? Logicamente, ele pode te fornecer a condição num tempo qualquer, certo? Então, dá para achar também a fase, se ele te fornece num tempo, por exemplo, tempo 2 segundos, tempo 4 segundos. Daria para achar a fase também nesse, utilizando aí esse conceito. Tudo bem, gente? Beleza? Tranquilo? Vamos fazer um outro exemplo, só para a gente pegar a ideia aqui? Olha só. Vou apagar, passar uma borracha aqui, ó. Vamos fazer de conta agora. Eu vou apagar esse aqui. Vocês têm a aula gravada, qualquer coisa depois é só voltar. Eu não deixei espaços aqui. Vamos supor agora que o nosso parâmetro, né, a minha condição de contorno, meu x de 0, é menos xm. Né? Ou seja, eu estou começando na condição de baixo negativa, né, na minha amplitude de baixo. Ou seja, eu vou estar substituindo tempo igual a 0 aqui, né, e igualando a xm. Então, meu x de 0 é menos xm cosseno de 0 mais φ. Né? O 0 aqui já substituído, né, pelo tempo igual a 0. Tá? E isso aqui é igual a menos xm. Então, agora eu estou começando na condição de baixo. Ou seja, né, eu vou ter aqui, ó, menos... Aqui é mais, né? Opa. Desculpe. Então, isso aqui vai ser menos xm igual a xm cosseno φ. Ou seja, o meu cosseno φ é igual a menos 1. Então, quanto vale o ângulo cujo cosseno é menos 1? Então, eu teria que estar aplicando ali um arco cosseno. E a minha fase vale π radianos. Okay? Então, eu estaria escrevendo a minha equação de onda por completo, ó, x de t é igual a xm cosseno ômega t mais π. Né? O π aí estaria relacionado com o meu parâmetro de fase. Tudo bem, gente? Beleza? Deu para pegar a ideia do que é a fase? Sim. A mesma coisa aconteceria, por exemplo, se a minha onda começasse no 0, né? Ó. Então, se ela começa no 0, eu faço o mesmo tipo de análise, a minha fase estaria valendo aqui, ó, 3π sobre 2, se eu estivesse indo para a direita, ou ela valeria
π sobre 2 se eu estivesse indo para a esquerda, né? Então, depende aí sempre dos valores iniciais do meu movimento, né? Nesse outro desenho que está aqui, ó, né? Aqui ela está começando num valor intermediário, né? Ó, nessa onda vermelha aqui, ó, onde eu estou pintando essa bolinha verde. Aqui a minha fase valeria π sobre 4, certo? Tudo bem? Alguma dúvida, gente? Tranquilo? Certo? Então, ok. Dando sequência aqui. Só para a gente complementar esse esquema do parâmetro de fase, né? Ó, olha só. Olha essa onda vermelha aqui, ó. E olha essa onda azul aqui. Aqui eu vou estar descrevendo a minha onda agora só por mudança aí de diferencial, né? Vamos escrever a onda como sendo um seno. Olha só, aqui é um xt, xm, seno, ômega t mais φ. Né? Só para falar que não falamos dos senos, ok? Para dizer que não falamos dos senos. Então, essa onda azul, certo? Perceba que ela é um seno perfeito, né? Ó, ela está aqui, ó, começa no zero, certo? No ponto π sobre 2, que seria esse ponto aqui, ó, ela está no valor máximo. No valor de π, ela está no zero de novo. No valor de 3π sobre 2, ela vai para o zero, né? E no valor de 2π, opa, não, aqui, minha onda azul, né? Está valendo menos 1, e no valor de 2π ela é zero. Então, estamos aí com uma função seno perfeita, tá? Então, nesse caso aqui, ó, o meu ângulo de fase, ele seria zero. Já para a onda vermelha, certo? Eu posso estar escrevendo a mesma função aqui, ó, x de t é um xm, seno de ômega t mais π sobre 2. Aqui a minha fase, ela vale π sobre 2. Né? Por quê? Porque eu estou começando aqui, ó, no ponto de amplitude máxima, certo? Só que essa função aqui, ó, vermelha, se você olhar bem ela não é um cosseno? É ou não é? O gráfico de cosseno não começa sempre no 1? Sim ou não, gente? Então, por que eu não descrevo ela como um cosseno? Por que eu estou escrevendo ela como sendo um seno? Justamente por causa do parâmetro de fase. Então, se você pegar aqui, ó, olha só, o seno de um ângulo, né, um parâmetro aqui, ó, aqui eu coloquei φ, vamos colocar um ômega t aqui, ó, certo? Ele é igual, não, seno de ômega t mais π sobre 2 é igual a um cosseno de ômega t, certo? Então, eu posso escrever uma função em termos da outra, né, apenas adicionando um termo de fase, né? Como assim? Por que eu posso fazer isso? Bom, é só olhar, né, o que a gente chama aqui de somatória de arcos, né? Então, se você fizer aqui o seno A mais seno de B, né? Vamos fazer aí, ó. Vou jogar minha cara para cá. Então, se você fizer aqui, ó, seno de ômega t mais π sobre 2. Vamos abrir. Seno do primeiro vezes cosseno do segundo. Então, isso aqui fica seno ômega t
vezes cosseno de π sobre 2. Mais seno de π sobre 2 vezes cosseno ômega t. Né? Quando a gente abre essa expressão aqui, ó, cosseno de π sobre 2, esse cara é 0. Seno de π sobre 2, esse cara é 1. Né? Então, todo esse termo aqui é anulado. E esse seno de ômega t mais π sobre 2 ficou 1 vezes cosseno ômega t, que é igual a cosseno ômega t. Então, eu posso estar descrevendo a minha onda, né? Não importando qual é a função periódica, né? Como eu disse aí no começo da nossa aula, né? Tanto seno quanto cosseno. A única diferença que a gente inclui na descrição é o parâmetro de fase, certo? Então, um cosseno é um seno mais π sobre 2. Né? Essa é a nossa definição aí. Como se uma coisa estivesse adiantada em relação à outra. Tudo bem, gente? Deu para pegar a ideia? Tranquilo? Perceberam que eu posso estar escrevendo tanto com seno quanto com cosseno? Basta eu adicionar um termo de fase ali? Essa é a ideia da descrição da onda periódica, né? Ou com seno ou com cosseno. Tanto faz. Basta adicionar o termo de fase. Aí eu transformo um cosseno num seno ou transformo um seno num cosseno. Certo, gente? Tudo bem? Eu só não Não fique entendi. com dúvidas, galera. Se está com dúvida, por favor, pergunte. Não leve dúvida para casa. Professor, Gente, vocês estão aí? Todos me vendo, me escutando? Minha conexão não caiu, não, né? Ninguém responde? Eu não estou escutando, Bia. Eu estou com o som baixo do computador. Fala de novo. Por favor. professor, eu só não entendi ali no seno. Não é esse. É φ, né? Essa letra grega aqui. Isso. Não tem o φ? Não, é porque aonde? Nessa figura que eu cortei Não, ele aqui aqui. na equação. É aí mesmo. Então, é porque aqui eu coloquei ele. Eu deveria ter colocado o ômega T, né? É para não confundir a cabeça de vocês aí. Mas aí o argumento da fase de uma função pode ser dada aí como qualquer ângulo, né? Então, eu É o chamei ângulo, então, isso o aí. ângulo, Ah, exatamente. tá. Tá? Então, ômega T, né? Ele tem dimensão de ângulo, né? Para você pegar aqui, ó, ômega vezes T. Né? Então, o ômega é dado como radianos por segundo, que é a minha frequência angular. E o tempo é dado em segundos. Se você fizer análise dimensional, né, você corta segundo com segundo e sobrou apenas radiano, que é a unidade de ângulo. Né? Então, para uma coisa tá dentro do argumento do seno ou do cosseno, ela tem que ter unidade de ângulo, entre aspas, né? Então, a gente tem que estar relacionando aí só números adimensionais ali dentro para estar chamando de ângulo, né? Tudo bem? Beleza, gente? Eu não estava escutando, Beatriz. Desculpa. Certo. Então, dando sequência aqui, então. O outro parâmetro, que é a minha frequência angular, né? E justamente o que eu acabei de falar aí do nosso ômega, certo? É o parâmetro de ou frequência ou velocidade angular, tá? Então, olha só. Se a gente quiser definir esse ômega aqui, certo? Eu vou usar a definição de período, tá? A posição da partícula x de t, ela deve ser a mesma posição inicial depois de decorrido um exato instante
exatamente um período. Sim, não. Pera, deixa eu ver. Ana Beatriz, a frequência angular e a frequência de oscilação são a mesma coisa? Não, não são. A frequência angular, ômega, medida em radianos por segundo. Né? A minha frequência de oscilação, medida em hertz. São duas coisas diferentes, embora elas estejam interligadas. Né? Uma está conectada com a outra, mas são coisas diferentes. Tá? Ômega é uma coisa, frequência angular, e F é frequência de oscilação, a minha frequência linear. Tá? Não, a gente não calcula do mesmo jeito. Não é assim que faz. Tá? Olha só, vamos entender aqui. Ó, a minha posição x de t, certo? Ela deve ser a mesma posição inicial depois de decorrido exatamente um período. Né? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu pego a minha posição x de t, né, ela tem que ser a mesma se o meu tempo for um t mais um período. Concordam? Né? Depois que passou um período, eu voltei na minha posição que eu estava antes. Certo? Então, xm cosseno ômega t é igual a xm cosseno ômega de t mais período. Ok? Tudo bem? E na minha função periódica, né, ó, esse intervalo aqui, ó, que eu chamo de ômega t mais tzão, né, quando passa um período numa função periódica, eu tenho justamente um argumento de 2π, certo? Ó, não é quando você completa um ciclo, imagina uma circunferência. Quando você completa uma volta, isso aqui não é 360 graus ou 2π radianos, certo? Então, quando você está completando um ciclo, né, é nada mais, nada menos do que eu estar completando um período em radianos, né, num argumento da função periódica, como se eu estivesse completando um 2π, certo? Ou seja, esse ômega tzão que está aqui, ó, ele tem que ser igual a 2π. Tudo bem? Então, quando você reorganiza, né, ômega tzão igual a 2π, eu tenho que o meu ômega é 2π sobre o período. Ou, se você quiser, né, em termos da frequência linear, né, lembrando aí que o período é o inverso da frequência, eu posso escrever ômega como sendo 2πf. Ou uma ou outra, tanto faz. Né? Então, perceba aí ó, aquela diferença, o Ana Beatriz se perguntou, né? A minha frequência angular e a minha frequência linear, né? Elas estão conectadas, né, através da relação aí, ômega igual a 2πf. Tudo bem? E a unidade no sistema internacional, né, é dado aí sempre em radianos por segundo. Outra maneira de definir esse ômega, talvez fique até mais fácil, né? Ó, vamos ali desenhar um círculo aqui. Tá? Esse ômega, ele também é definido como sendo velocidade angular. É outra definição dele. Tá? Então, imagina que você queira calcular a velocidade com que você descreve uma volta num círculo. Certo? A gente sabe que a nossa velocidade é descrita como ΔS sobre ΔT. Certo? Só que no caso agora, eu estou lidando com velocidade angular. Né? Então, o meu ômega, ele vai ser o ΔS. Quanto vale o deslocamento ao longo de uma circunferência? Né? Em termos de ângulo, né? Vamos aí calcular em termos de ângulo. Apenas 2π, não é? Então, uma volta seria 2π, né? Eu sei que o comprimento vale 2πr, que é o perímetro. Mas uma volta vale 2π, certo? Em termos de ângulo. E qual é o tempo para eu completar uma volta? Como é que chama esse tempo?
Como é que chama o tempo de uma volta, gente? Isso, Caroline, período, não é? Então tá aqui, ó, período. Então, o meu ômega, né, ele é definido aí como 2π sobre o período, né, que é justamente aí o que a gente chama de velocidade angular. Né? Essa é uma definição aí um pouco mais tranquila. Tudo bem? Beleza? Ficou claro, gente? Alguma dúvida? Tudo certo? Ana Beatriz, percebeu a diferença das duas frequências? Sim, professor. É que, sim, na lista lá que você passou, né? Você passou na 1 para calcular a frequência das oscilações. Sim. E aí eu tava dando uma olhada e tem lugar que calcula usando a fórmula da aceleração, sabe? Aí A eu, aceleração? aí fica a aceleração igual a menos ômega vezes a velocidade. Aí eu não sei, tipo, eu achava que tava errado, porque o Não, ômega. errado não tá, mas é que a gente nem chegou nessa parte da matéria ainda, né? Ah, entendi. A gente vai chegar lá, né? Como calcular isso em termos da aceleração, mas a princípio você não precisaria estar usando a aceleração para estar calculando ali aquela frequência no primeiro exercício. Né? Aqui, às vezes a gente fica procurando coisa na internet, como é que resolve? Aí eu fui dar uma olhada. E Sim, aí, não, tá como certo. no enunciado tem também? Tem aceleração também? Tem. Ah, tá. Então dá para usar então também. Mas a gente vai chegar lá ainda, eu vou explicar como é que calcula. Beleza, gente? Seguindo aqui, então, ó, só para a gente ter uma ligeira diferenciação aqui, ó, né? Comparando período, amplitude e frequência, certo? Ó. Olha só essas duas curvas aqui, ó, que eu estou circulando em azul do nosso lado esquerdo. Essas curvas, elas têm amplitudes diferentes, né? Ó, então, a curva vermelha tem uma amplitude xm', e a curva azul tem uma amplitude xm, certo? Mas, então, perceba que elas têm frequências e períodos iguais. Por quê? Porque os pontos de zero nela e os pontos de mínimo e máximo, eles coincidem, certo? Ó, olha só. Então, na hora que você está avaliando o movimento, embora as amplitudes sejam diferentes, período e frequência são iguais, né? Justamente aí porque elas coincidem, né, com aí os pontos de máximo, mínimo e os pontos de zero. Já nessa outra figura aqui do meu lado direito, ok? As amplitudes são iguais, né? Ó. Perceba que tanto a onda azul, ela vai estar modulada aqui, ó, nessa faixa, e a onda vermelha também está modulada nessa faixa. Porém, né, período e frequência são diferentes. Né? Se você pegar, por exemplo, aqui, ó, a da onda azul, olha só, o período dela tem esse intervalo aqui, ó. E o da onda vermelha, o período dela tem um intervalo um pouquinho menor, ó. Então eu posso dizer que a onda azul tem o dobro de período da onda vermelha. Tudo bem? Ou a frequência, né, é metade da frequência da outra. Certo? Beleza, gente? Tranquilo? Tudo bem? Perceberam a diferença das amplitudes e dos períodos e frequências? Ok?
Maravilha. Olha só, chegamos aonde eu queria chegar na aula, né? E aí vou complementar a parte da aceleração aí. Então, a gente está falando de posição e velocidade, a Ana Beatriz comentou aí de aceleração, né? Só que como é que eu obtenho a velocidade de uma onda, né? A partir da posição. Como é que eu obtenho a aceleração de uma onda a partir da posição, a partir da velocidade? Bom, eu acabo fazendo uma conexão com derivadas, né? Não sei se vocês já viram aí, a gente viria melhor isso em cinemática, que vai ser feito lá em Física 2, mas a gente tem a definição de que a velocidade, ela é aí a derivada da posição no tempo, né? Que é justamente essa equaçãozinha aqui. E eu tenho que a minha aceleração é a derivada da velocidade no tempo. Essas são as conexões que a gente tem aí com as variáveis, né, da cinemática, chamada posição, velocidade e aceleração. Só que a equação da minha posição é essa equação aqui, ó. Xm cosseno ômega t mais φ. Como é que eu derivo esse cara de cá? Como é que eu faço essa derivada? Alguém tem ideia aí de como fazer a derivada? Sim, isso é um pedaço, né? Famosa regra da cadeia, né, Gabriel? Né? Também conhecido como regra do Chain, né? Só que antes de fazer isso, certo? Eu preciso fazer uma regra do produto. Vamos lá, vamos para o nosso quadro branco. Vamos compartilhar aqui um quadro branco. Estão vendo o quadro branco, gente? Deixa eu colocar o chat para o lado aqui, ó. Sim, todos estão vendo? Beleza. Então vamos lá. Olha só, a minha função é essa aqui, ó, x de t, xm, cosseno, ômega t mais φ. Eu quero achar a derivada desse cara. Então, a minha velocidade, v de t, é a derivada x de t dt. Para eu fazer isso, então, ó, eu vou estar fazendo derivada no tempo de xm cosseno ômega t mais φ. Certo? Primeira coisa que eu vou fazer, né? Eu vou fazer o que eu chamo de regra do produto. Tá? Como é que faz a regra do produto? Quem sabe? É o produto do... É o primeiro vezes a derivada do segundo, mais a derivada do primeiro vezes o segundo. Isso, muito bem. Exatamente. Então, aqui, ó, quem que eu vou chamar de primeiro, quem que eu vou chamar de segundo. Então, ó, esse cara aqui, ó, eu vou chamar de primeiro, né, que eu circulei em laranja aí, e quem eu circulei em verde, eu vou chamar de segundo, certo? Então, ele vai ser aqui, ó, na hora que eu aplico aqui, ó, né, derivada do primeiro, né, que vai ser d xm dt vezes o segundo
cosseno ômega t mais φ. Mais. Isso, Gabriel, a gente vai chegar lá. Tenha calma, por favor. E agora mantenho o primeiro constante e derivo o segundo, certo? Ó, xm vezes derivada em relação ao tempo de cosseno ômega t mais φ. Tudo bem? Certo? Tranquilo? Então, fizemos a nossa regra do produto, certo? Esse xm, ele é uma constante, não é mesmo? Derivada de constante é zero, né? Então, esse cara aqui, ó, zero, zerou. Então, todo esse termo que está aqui, ó, todo esse camarada aqui, ele é zero, igual a zero. Então, a minha primeira parte aí, ó, ele zera, certo? E eu vou estar avaliando só a segunda parte, né? Que é esse cara aqui, ó. Tudo bem? Agora, para fazer essa derivada do cosseno, né, eu vou ter que fazer a nossa regra do Chain, né, a famosa regra da cadeia. Tudo bem? Como é que faz a regra da cadeia? Hein, gente? Ninguém? Não é? A regra da cadeia, a função composta, uma f de uma g de x. Isso aqui não é f' da g de x vezes uma g' de x? Sim ou não? Não é isso? A definição de regra da cadeia? Então vamos lá. Quem é a minha f de x? Quem é a minha g de x? Aqui. No caso aqui, eu tenho que derivar esse cara aqui agora, ó. Minha derivada é esse, ó. E no tempo, né, agora. Só que a derivada é no tempo. P de dt, cosseno, ômega t, mais φ. Então, vamos lá. Vamos chamar... Quem vai ser a minha f? É a função externa, né? Vai ser o meu cosseno. Cosseno é a minha f. E o g vai ser o argumento que está no cosseno, né? Ó. Ômega t mais φ. Correto? Concordam? Tudo bem? Certo, gente? Gente, tá tudo bem mesmo? Todo mundo acompanhando? Tranquilo? Nenhuma dúvida por enquanto, gente? Me perguntem. Pergunta, faz alguma coisa. Levanta a mão, dá um berro, sei lá. Certo mesmo? Então tá bom. Então, chamando aí minha f de cosseno, minha g de ômega t mais φ, como é que ficaria então? Fica f'. Quem é f'? Derivada de cosseno. Qual é a derivada de cosseno? Menos seno, né? Então, menos seno. E quem seria a minha g
G' é a derivada no tempo de ômega t mais φ. Quanto dá essa derivada? Lembrando que meu φ é constante, né? Se φ é constante, derivada de constante é zero. Ômega t, quando eu derivo no tempo, isso aqui dá apenas ômega, certo? Então, ó, aqui ficou apenas ômega. Então, essa derivada aqui, ó, né, já fazendo aí a nossa regra da cadeia, ela ficou F', que é seno, menos seno, né, ó, menos seno, que o argumento da G, que é ômega t mais φ, vezes a G', que é ômega. Então, esse cara daqui é a minha derivada. Só que eu não posso esquecer que eu ainda tinha um termo, né? XM multiplicando lá em cima, lá, né? Ó. Então, esse XM ainda tem que vir aqui multiplicar lá embaixo. Então, a minha derivada completa, ela é, certo? Vou passar esse ômega para frente aqui, ó, ficou menos XM. Oh, meu Deus. XM ômega seno ômega t mais φ. Certo? Essa é a minha velocidade. Tudo bem, gente? Certo? Ficou alguma dúvida aí? Todo mundo pegou todos os passos? Tranquilo? Certeza, gente? Todo mundo pegou a ideia? Beatriz, Ana Beatriz, Bruna, Camila, Carol, Diego, Gabriela, Guilherme, Henrique, Cauã, Larissa, Luca, Maitê, Marília, Paula, Laís. Tudo bem mesmo? Então tá bom. Beleza. Então essa é a nossa velocidade. Vamos voltar agora lá para o slide. Vou fechar o nosso quadro branco aqui, ó. Volta para o slide. Aí. Então, olha só. Tá aqui, ó. Olha a expressãozinha da velocidade, né? Foi o que a gente acabou de encontrar, ó. Menos ômega seno ômega t mais φ. E para achar a aceleração, o que eu faço? A aceleração, gente, é o mesmo procedimento, certo? Eu vou agora derivar a velocidade. Ó, olha aqui, ó, derivando a velocidade. Então, eu vou ter que fazer o mesmo esquema, certo? Ó, fazer a regra do produto e fazer a regra da cadeia. De novo, que é na hora que eu faço a regra do produto, ó, esse termo aqui é o meu primeiro e o outro termo é o meu segundo. Certo? Beleza?
Bom, na hora que eu derivo o primeiro, né, ele dá zero, que ele é constante, vezes o segundo, zero. Aí vai ficar só a derivada do segundo. Então, eu vou ter que ficar aqui ó, com o primeiro, menos ômega xm, vezes a derivada, né, de ficou menos ômega xm, vezes a derivada de seno ômega t mais φ. Ok? Só que a derivada desse cara, né, vai seguir aí a mesma lógica que a gente acabou de fazer. Então, essa derivada de seno ômega t mais φ, ela vai me dar, né, cosseno, né, derivada de seno é cosseno ômega t mais φ, vezes a derivada do argumento de dentro, na regrinha da cadeia, vezes ômega. Ok? Na hora que eu pego esse cara e junto com o que tinha sobrado do lado de fora, né, ó, eu tenho um ômega, mais um ômega, vai me dar ômega ao quadrado. O xm que já tinha, xm. E cosseno ômega t mais φ, né? Só que todo mundo negativo. Então, no final das contas, a minha aceleração, né, ó, eu posso escrever ela como sendo menos ômega quadrado x de t. Ok? Por quê? Ó? Porque esse termo que está aqui, ó, deixa eu passar uma borracha aqui. Depois que eu derivei, ó, se você pegar esse jovem todo que está aqui, ó, isso aqui é a minha própria posição, é o meu próprio x de t. Tá? Então a gente tem aí, ó, que a aceleração pode ser escrita como menos ômega x de t. Tudo bem? Certo? Essa segunda aí eu fiz mais rápido, mas é o mesmo mecanismo aí, a mesma análise que a gente fez. Tranquilo, gente? Tudo bem? Beleza? E os gráficos? Vamos lá. Vamos olhar os gráficos. Olha a minha função de deslocamento aqui, ó, x de t. Opa. Essa é a minha função de deslocamento. A gente já fez essa análise, né? Ó, se eu usar a velocidade aqui embaixo, ó, v de t. Inclinação da reta tangente aqui, zero. Olha quando vale a velocidade na parte de baixo aqui, zero. Inclinação da reta tangente nesse ponto aqui, ó, em vermelho. Inclinação negativa, velocidade máxima negativa aqui. Inclinação da reta tangente nesse ponto aqui, ó, zero. Velocidade valendo zero. Inclinação da reta tangente nesse ponto aqui, ó, máxima positiva, velocidade máxima positiva, né? Então, quando eu comparo um gráfico com o outro, a gente tem justamente aí os pontos de máximo e mínimo e os pontos de inflexão, certo? Outra coisa interessante aqui também, ó, a equação da velocidade, que eu estou circulando em preto aqui agora, ela também é uma função periódica, ela é um seno. Só que o termo de amplitude, ó, olha só, menos ômega xm. Então, a amplitude da função de velocidade é ômega xm. Olha só. O mesmo serve para a função da aceleração, né? Ó. Você pegar aqui, ó, a minha função da aceleração é uma função periódica também, ó, uma função de cosseno. Só que a amplitude da função aceleração, ó, é esse cara aqui, ó, ômega ao quadrado xm. Ó. Ômega ao quadrado xm. Então, eu tenho uma nova amplitude para aceleração e uma nova amplitude para velocidade. E aqui, de novo, se eu fizer a análise dos pontos de derivada, né, ó, dos pontos de máximo e mínimo, eu vou ter, né, ó, olha só, esse ponto aqui, ó, vermelho, se eu pego a derivada dele,
A inclinação da reta tangente, 0. Aceleração vale 0. Esse ponto em preto aqui, ó, inclinação da reta tangente, ponto de máximo, aceleração máxima. Nesse outro ponto aqui, ó, inclinação da reta tangente para velocidade, aceleração 0. Esse outro pontinho aqui agora, ó, inclinação da reta tangente, negativa máxima, aceleração máxima negativa. Tudo bem? Então, esse gráficozinho aí, esse slide aqui, ó, esse slide é importantíssimo, né? Ele tem aí as duas derivadas, posição, velocidade e aceleração, e como isso se relaciona nos gráficos, né? Ponto de mínimo, ponto de máximo e ponto de inflexão. Tranquilo, galera? Tudo bem? Ficou alguma dúvida? Pessoal, certo? Maravilha. Ok. Vamos parar por aqui, então. Né? Eu cheguei aí basicamente onde eu queria, que eram as relações de derivada, e a gente continua na próxima aula. Tranquilo? Certo? A gente continua com esse mesmo slide aqui, ainda que a gente não terminou esse slide. Belezinha, galera? Tudo bem? Tranquilo? Sim, são dessa matéria. Então, sim, Ana Beatriz. Qualquer coisa eu prorrogo o prazo lá. Fiquem tranquilos. Tá? Tudo bem? Sem maiores problemas. Então é isso, gente. Ficamos por aqui. Um abraço, tudo de bom e até a próxima. Tchau, valeu. Se cuidem aí. Até mais.